O que você pode fazer com aquele material que sobra da criação de outras peças, como por exemplo aqueles cacos de vidro que você não quer se desfazer dele? É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível ganhar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar duas ideias simples sobre o que fazer com aquele material que sobrou da criação de outras peças. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve aí, isso ajuda a gente a mostrar mais sobre essa técnica para que mais e mais pessoas tenham a possibilidade de recolher qualquer garrafa de vidro ou até mesmo vidro plano do meio ambiente e transformar ela em fonte de renda. Fonte de renda é essa que pode superar os R$3.000 por mês. Uma das minhas maiores preocupações, isso lá no começo, quando eu iniciei meu trabalho na Vidrofusão, era como eu recolhia a matéria-prima do meio ambiente, eu não poderia devolver ela talvez de uma forma que trouxesse mais perigo ainda para as pessoas que frequentavam aquele meio. Então eu tinha bastante preocupação em aproveitar o máximo possível daquele material que eu recolhia. E independente da quantidade de matéria-prima que sobrasse da criação de outras peças, eu sempre estocava elas, guardava elas, por mais que ocupasse bastante espaço. Eu tive esse privilégio na época de ter bastante espaço disponível para me poder ocupar com matéria-prima, para depois poder reutilizar essa matéria-prima da matéria-prima para a criação de outras peças. E se eu não estou de todo errado, eu acredito que caso você esteja iniciando nessa técnica ou pretenda iniciar, essa também é ou vai ser uma das tuas preocupações. Afinal, é muito simples eu encontrar uma garrafa de vidro ali no meio ambiente, levar ela para o meu ateliê e transformar parte dela em algo diferente. É uma nova peça, um novo material, digamos assim. Porém, talvez não seja tão fácil assim para muitas outras pessoas reaproveitar também aquele restinho daquele material que sobrou da criação dessa peça principal. Então eu vou criar aqui um cenário hipotético. Vamos supor que eu estou iniciando nessa área, onde eu vou focar 100% do meu trabalho na matéria-prima garrafa de vidro. Então, meu objetivo com esse trabalho, além da renda que eu vou adquirir com a venda das minhas peças, é ir até o meu ambiente, seja ele pracinhas, ruas, terrenos baldios, terrenos abandonados, sítios, enfim, recolher a matéria-prima direto ali do meio ambiente, trazer até meu ateliê e através da técnica vidrofusão eu criar peças diferenciadas. Porém, é claro que não vai ser em todas as peças que você vai poder adicionar 100% da garrafa de vidro. Por exemplo, essa peça aqui eu criei utilizando somente fundos de garrafa. Se eu fosse fazer essa mesma peça aqui utilizando o corpo da garrafa, por exemplo, que é essa parte maior aqui dela, para criar essa peça aqui, o processo seria um pouco mais demorado, porque eu teria que transformar a garrafa de vidro em formas de disco. E aí sim agrupar no meu forno esses discos de forma que ao final do processo eu tivesse esse exato resultado. Porém, como é simples de se imaginar, utilizando somente os fundos da garrafa, eu consigo economizar muito tempo na criação dessa peça, visto que eu simplesmente organizo os fundos ali no forno e faço a fusão. Então, em suma, utilizando a garrafa de vidro para a criação dessa peça, caso eu utilize somente o fundo, sobraria basicamente a garrafa inteira, com exceção do fundo. Se eu fosse utilizar o corpo da garrafa para a criação dessa peça, como eu mencionei anteriormente, iriam sobrar mais partes dela, como por exemplo o fundo, os ombros, o pescoço e o gargalo da garrafa. Se eu fosse utilizar, por exemplo, sei lá, somente o gargalo, eu teria um resultado semelhante a esse daqui. Porém, sobraria a garrafa inteira, com exceção do gargalo. Percebeu aqui que para cada peça que você pretende criar, uma parte da garrafa é mais indicada para aquilo. Isso, pessoal, eu não estou generalizando, não são todas as peças que você pode utilizar esse exemplo aqui que eu estou falando para você. Então vamos supor aqui que eu utilizei o gargalo da garrafa para a criação dessa peça, eu utilizei o corpo da garrafa para a criação dessa peça
e utilizei o fundo da garrafa para a criação dessa outra peça aqui. Sobraram partes da garrafa, certo? Então, com essas partes que sobraram, para que eu não devolva ela para o meio ambiente, enfim, para que ela não volte novamente para algum outro lugar, eu posso reaproveitar essa parte, basicamente criando outra peça. Então, aqui vai o primeiro exemplo do que você pode fazer com os cacos, com aquelas sobras de material da criação de outras peças. Nesse primeiro exemplo, você pode pegar todas aquelas sobras e triturar ela, transformando ela não em pó de vidro, mas basicamente deixando ela numa granulatura semelhante a sal grosso. Dessa forma, você pode criar uma peça semelhante a essa daqui. Olha só como fica interessante também. Adicionando essa peça aqui à tua criação, juntamente com as outras que eu mostrei aqui, você com certeza aproveita 100% da garrafa de vidro. E por mais que essa peça que eu esteja mostrando, ela não seja tão grande assim, ela com certeza, se você adiciona uma iluminação diferenciada nela, ela se torna uma peça decorativa incrível. E você, com a mesma técnica, você pode criar luminárias, lustres, abajures, enfim, uma infinidade de coisas simplesmente usando o pó do vidro. Um outro exemplo aqui muito interessante também para que você possa reaproveitar esses materiais, essas sobras das criações de outras peças, e aqui eu foco mais no caco em si de vidro, aqueles caquinhos que sobrou de vários recortes que você fez, você pode somente com esses cacos que você tem aí à sua disposição criar o que a gente chama na vidrofusão de gema, que são essas pequenas pecinhas aqui de vidro. Nesse caso aqui eu estou mostrando exemplos onde eu utilizei somente as sobras nas cores azul, azul claro e transparente, mas mesmo assim veja só como fica interessante. Ah, Evandro, o que eu faço com esse tipo de material? Você pode com esse material utilizar basicamente os mesmos exemplos que eu mostrei aqui com como que é o nome? O vidro triturado. Você pode utilizar esse material para criar peças maiores, mais diferenciadas, que eu tenho certeza que, se adicionado também uma iluminação sobre aquela peça, ela se torna uma peça decorativa incrível. E aí utiliza-se o mesmo exemplo das outras. Você pode criar abajures, luminárias, lustres, também centros de mesa, enfim, isso varia de acordo com a tua criatividade. Então olha só como fica interessante, não vai dar para ver. Olha só como fica interessante essas jujubas. Ah, Evandro, mas aqui na capinha desse vídeo eu vi brincos. Cadê os brincos? Pessoal, aqui eu estou mostrando a ideia da peça que você pode fazer. A finalidade delas varia de acordo com a tua criatividade. Mas olha só o tamanho desses brincos aqui, ó, que eu fiz somente com as jujubas não, as gemas na tonalidade azul escuro. Olha só como fica bem delicado essas peças. Eu tenho certeza que para quem gosta de peças mais discretas, mais básicas, vai adorar esse tipo de peça aqui, principalmente quando souber que essa peça aqui tem todo um apelo sustentável. E é claro que antes de finalizar aqui eu vou te dar uma terceira dica, não é bem uma dica, é mais um plus aqui para que você possa utilizar na criação das suas das suas gemas. Eu estou confundindo aqui com jujuba por causa do formato, que é bem semelhante aqui. Olha só aí na tela como essa peça é interessantíssima. Veja só como a simples adição de pigmento, de tinta, cria-se um efeito muito, mas muito interessante na sua na sua gema. Nesse caso aqui eu utilizei um pigmento vermelho e criei esse efeito aqui, ó, que parece umas montanhas, um alto relevo aqui na parte de dentro da peça. E esse simples detalhe adicionado à tua criação agrega muito mais valor a ela na hora de você fazer a venda. Bom, pessoal, aqui, por mais que eu tenha falado que era somente 2 exemplos, você percebe que, tenho certeza que se você tem um olhar mais refinado, você percebeu que eu dei muito mais de 2 exemplos aqui nesse vídeo. E assim, pessoal, a questão da pigmentação, você pode, claro, utilizar a sua criatividade para brincar também com tonalidades diferentes ou efeitos diferenciados. Mas o que eu quis trazer aqui, em suma,
é o que você pode fazer com aquelas sobras daqueles materiais que você utiliza para que eles realmente não retornem para o meio ambiente. Dessa forma você aproveita 100% da tua matéria-prima garrafa de vidro. E se você gostou desse conteúdo aqui, deixe seu like, isso ajuda o conteúdo a distribuir esse conteúdo para mais e mais pessoas, e com isso a gente faz com que mais e mais pessoas entendam como que é possível pegar a garrafa de vidro e transformá-la em fonte de renda. Fonte essa que pode ser superior a R$3.000 mensais. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!